Em um jogo de RPG, em que os jogadores lançam um par de dados para determinar a vitória ou a derrota quando se confrontam em duelos, os dados são icosaedros regulares com faces numeradas de 1 a 20. Vence quem soma mais pontos nos dados, e, em caso de empate, os dois perdem. Em um confronto, seu adversário somou 35 pontos na rolagem de dados. É sua vez de rolar os dados. Qual sua chance de vencer esse duelo? Então vamos pensar o seguinte, ó. Para você vencer esse duelo, você tem que ter soma 36 ou mais. Então vou fazer o seguinte, vou pensar aqui de quantas formas você pode obter a soma 40. Para você obter soma 40, você tem que tirar 20 no primeiro lançamento e 20 no segundo lançamento. É uma possibilidade só. Agora, para você obter soma 39, tem duas possibilidades. Você pode tirar 20 no primeiro e 19 no segundo, ou você pode ter 19 no primeiro lançamento e 20 no segundo. Para você ter soma 38. Soma 38 você vai conseguir de três formas, que são 20 no primeiro, 18 no segundo, ou 19 no primeiro e 19 no segundo, ou 18 no primeiro e 20 no segundo. Então, eu imagino que aí você já está pegando a lógica, né? Para você ter soma 37, quantas possibilidades tem? 4 possibilidades, sendo elas 20 no primeiro, 17 no segundo, ou 19 no primeiro, 18 no segundo, ou 18 no primeiro, 19 no segundo, ou 17 no primeiro e 20 no segundo. E por fim, para você ter soma 36, você vai ter 5 possibilidades. 20 no primeiro lançamento, 16 no segundo, ou 19 no primeiro, 17 no segundo, ou 18 no primeiro, 18 no segundo, ou 17 no primeiro, 19 no segundo, e por fim, 16 no primeiro e 20 no segundo. Então, para você ganhar, você tem que ter soma maior que 35. Tá? Então, quando a gente pensa que tem uma possibilidade, aqui duas, aqui três, aqui quatro, aqui cinco, o número de casos favoráveis, tá? Que é o número de elementos que existe lá no teu evento, é 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Então, o número de eventos que tu vai ter aí, o número de elementos que tem nesse conjunto aqui, ó, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Então, são 15 possibilidades de você ter soma maior que 35. Agora a gente tem que pensar no total. No total, a gente vai ter que lembrar o seguinte. Aqui tem o primeiro lançamento e eu vou separar aqui o segundo lançamento. Quantas possibilidades tem para o primeiro? 20 possibilidades e no segundo 20 possibilidades. Então a gente tem ao todo 400 possibilidades. Esse 400 aqui é o tamanho do nosso espaço amostral. Para a gente fechar a questão, a probabilidade, que é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral, vai ser 15 dividido por 400. Aí a gente vai simplificar
vai dividir aqui o numerador por 5 e o denominador por 5, isso vai ser 3 em 80, gabarito letra E, tá? Agora, fechada a questão 1, vamos para a questão 2. Numa avenida existem 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante 1 hora e fixaram suas luzes unicamente em verde ou vermelho. Os semáforos funcionam de forma independente e a probabilidade de ele acusar verde é 2/3. Então eu já vou escrever aqui, ó. A probabilidade de ficar no verde é 2/3 e a probabilidade de ficar no vermelho é 1/3. Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período da pane, observando a cor da luz de cada um desses semáforos. Qual a probabilidade que ela tenha observado exatamente um sinal na cor verde? Primeira coisa que eu vou pensar aqui é o seguinte, ó. Bom, o verde eu vou associar à letra G e o vermelho eu vou associar à letra R. Eu não posso usar inicial porque aqui é V e aqui é V, não ia ficar legal, né? Então, eu vou começar pensando numa possibilidade. Primeiro semáforo, segundo semáforo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Vou começar pensando o seguinte, que o primeiro é verde e todo o resto é vermelho. Vermelho, 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 vermelho. Vermelho aqui, quase lá. Tá legal. Qual a probabilidade da pessoa ter visto o primeiro semáforo verde? Essa probabilidade estava lá no enunciado, ó. O semáforo dele está no verde, é 2/3. Então, essa probabilidade aqui é 2/3. A probabilidade dele estar vermelho é 1/3 vermelho. 1/3, 1/3. Por que eu sei que eu vou poder multiplicar todas essas possibilidades? A questão falava que um semáforo é independente do outro. Sendo eventos independentes, a gente multiplica as probabilidades. Então, quando eu for multiplicar tudo isso aqui, o que vai ter? No numerador, 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. O numerador aqui é 2. E no denominador, eu tenho 10 ocorrências do número 3, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, isso aqui é o que a gente chama de 3 na 10ª. 2 dividido por 3 na 10ª é a probabilidade de ocorrer isso aqui. Mas a questão não fala necessariamente que tem que ser o primeiro semáforo verde. A questão fala um semáforo verde. Esse semáforo verde, em vez de estar aqui, ele poderia estar aqui, ó. Ou, né, e ser todo o resto vermelho. Vermelho, 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 vermelho. Ou esse semáforo verde, em vez daqui, poderia estar aqui e todo o resto ser vermelho. O que eu quero dizer com isso? Eu quero chegar aqui. A gente tem 10 posições possíveis para esse semáforo vermelho. Em cada uma, a probabilidade vai ser 2 dividido por 10 na terceira. Então, a nossa resposta final aí vai ser o quê? A gente tem 10 possibilidades para dispor esses semáforos. E em cada uma, a probabilidade é dada por 2 dividido por 3 na 10ª. Então, essa aqui vai ser a nossa resposta final. Isso é aquela típica questão de probabilidade binomial. Só que aqui, como a gente tinha entre 10 semáforos, somente um verde, a gente poderia até escapar do cálculo da combinação. Tá? Nossa resposta está aqui na letra A. Questão número 3. Vamos lá. A figura ilustra uma partida de campo minado. O jogo presente em praticamente todo o computador pessoal. 4 quadrados em um tabuleiro 16 por 16 foram abertos e os números em suas faces indicam quantos dos seus vizinhos contêm minas a serem evitadas. Quer dizer o quê?
que esse númerozinho 1 aqui, entre as 8 casas ao redor desse 1, tem uma bomba, tá? Deixa eu trocar de cor aqui para te mostrar, ó. Quer dizer que entre essas 8 casas ao redor dessa casinha 1 tem uma bomba, tá? Quando você olha esse 2, nessas 8 casinhas ao redor desse número 2, você tem 2 bombas. O número 40 no canto inferior direito é o número total de minas no tabuleiro, que é esse valorzinho aqui, ó. Esse valorzinho aqui. Cujas posições foram escolhidas ao acaso de forma uniforme, antes de se abrir qualquer quadrado. Em sua próxima jogada, o jogador deve escolher dentre os quadrados marcados com as letras P, Q, R, S, T, um para abrir, sendo que deve escolher aquele com a menor probabilidade de conter uma mina. E a questão pergunta qual que vai ser o quadrado que a gente tem que escolher. Bom, inicialmente aqui a gente tem o seguinte. Quando você olha esse quadrado P, ele é uma casa ao redor do 2. Então, qual que é a probabilidade da gente ter uma bomba ali? Entre essas 8 casas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem 2 bombas. Então, essa probabilidade é de 2 em 8. Quando você olha o ponto Q, qual que vai ser aquela probabilidade? Entre as 8 casas é uma bomba, então é 1 em 8. Vou pular aqui o ponto R porque ele é diferente dos outros, né? Ponto S, ó. Vamos olhar as casas ao redor daquele 4. Nessas 8 casas, tem 4 bombas. Então, a probabilidade da gente ter uma bomba ali naquele ponto S, entre as 8 casas, são 4 bombas. E, para esse ponto T, que está ao redor do 3, entre as 8 casas ao redor desse 3, são 3 bombas. Então, ponto T, entre 8, são 3. Então, desses que a gente já analisou, aquele que tem a menor probabilidade é o ponto Q. Com 1/8. Então, a gente vai determinar agora o valor decimal desse 1/8. Isso aqui é 0,125. Agora a gente tem que pensar naquele ponto R, que é diferente dos outros. Bom, inicialmente, a gente poderia pensar assim, ó. O nosso tabuleiro. Bom, ele tem 16 por 16. Isso é dito ali no enunciado. Ó, aqui é um tabuleiro 16 por 16. Então, se a gente vai lá no nosso rascunho e calcula 16 vezes 16, isso é 256. Então, a gente pode começar pensando, bom, são 256 casas e a gente tem 40 bombas, né? Tá ali. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, não é qualquer uma das 40 bombas que tem que estar aqui, porque algumas bombas já estão fora. Olha, você tem 4 bombas aqui, 3 bombas aqui, uma bomba aqui e 2 bombas aqui. Então, o que vai acontecer? Você não tem qualquer uma dessas 40 bombas que podem estar ali. Então, o que a gente vai começar fazendo aí? 40 menos. Bom, se aqui tem 4, aqui tem 3, eu somei 7, mais 1, 8, mais 2, 10. Então, eu tenho 10 minas que eu sei que com certeza não podem estar aqui. Então, eu não tenho 40 bombas que podem estar lá, eu tenho 30 bombas. Além disso, eu não vou pensar nesse 256, porque tem algumas casas que já estão fora aqui. Nesse quadradinho aqui do P, eu tenho as 8 casas ao redor do 2 e o próprio 2, né? Então, aqui a gente tem 9 quadradinhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir esses 9 quadradinhos aqui, excluir esses 9 quadradinhos aqui, esses 9 quadradinhos aqui e esses 9 quadradinhos aqui. Então, quantos quadradinhos a gente está tirando? 4 vezes 9, 36. Então, a gente vai fazer 256 menos
36 que a gente está tirando da jogada, restam 220 quadradinhos. Então, essa probabilidade R não é 40 para 256, são 30 bombas divididas em 220 quadradinhos. Se você faz o 30 dividido pelo 220, isso aqui vai dar mais ou menos, isso aqui vai dar mais ou menos 0, arrastar aqui um pouquinho para o lado, 136. Tá, isso aí tem mais casas decimais, mas começa assim. Então, quando você compara aqui, ó, a gente quer achar aquela que tem a menor probabilidade. A probabilidade Q era 0,12, a probabilidade R dá 0,13. A menor probabilidade é ainda determinada aqui pelo Q, portanto, nosso gabarito é letra B. Questão 4. Uma adaptação do teorema do macaco afirma que um macaco digitando aleatoriamente num teclado de computador, mais cedo ou mais tarde escreverá a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Imagine que um macaco digite sequências aleatórias de 3 letras em um teclado que tem as seguintes letras: S-E-R-T-O. Qual é a probabilidade de esse macaco escrever a palavra ser na primeira tentativa? Isso aqui a gente pode pensar de duas formas. A primeira delas é a seguinte. Eu vou calcular aqui qual é o total de palavras que ele pode escrever. Um, dois, três. Olha só, entre S, E, R, T, O, a gente tem aí 5 letras. Quantas ele pode colocar aqui na primeira posição? 5. Quantas ele pode colocar na segunda? 5. E quantas ele pode colocar na terceira? 5. Então ele pode colocar, ele tem aí 125 ao todo, certo? Entre essas, só tem uma que é o ser. Então, aquilo que eu quero saber é uma só. Portanto, essa probabilidade, que é aquilo que eu quero saber sobre o total, é 1 em 125. De que outra forma a gente poderia fazer a mesma coisa? A gente poderia começar pensando o seguinte, ó. A probabilidade dele escrever S, E, R. Qual a probabilidade dele escolher a letra S como a primeira? 1 quinto, porque é uma letra só entre 5. Qual a probabilidade de escolher a letra E como segunda? Chegou aqui, é uma letra entre 5, 1 quinto. A probabilidade de escolher a letra R, 1 quinto. E você multiplica 1 quinto por 1 quinto por 1 quinto, isso dá 1/125 avos. Bom, probabilidade, muitas vezes acontece isso, a gente tem formas diferentes de calcular a mesma coisa. Então, por isso que eu acho mais interessante que a gente faça uma lista de questões ao final do que fazer várias listas no meio. Às vezes você acha mais fácil desse jeito, às vezes você acha mais fácil desse. Então, eu não tenho como colocar isso na aula que a gente viu esse primeiro conceito ou na aula que a gente viu esse segundo conceito. Quer dizer, na verdade, eu até poderia, mas, enfim, acaba sendo um pouco injusto, por assim dizer. Questão 5. Em um blog de variedades, músicas, mantras e informações diversas, foram postados contos de Halloween. Após a leitura, os visitantes poderiam opinar, assinalando suas redações em divertido, assustador ou chato. Ao final de uma semana, o blog registrou que 500 visitantes distintos acessaram essa postagem. O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem Contos de Halloween. Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, logo a quantidade de votos é igual à quantidade de pessoas, não é não? A probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram ter assinalado que o Contos de Halloween é chato é mais aproximado por. O que a gente tem que cuidar nessa questão? Ele pergunta entre as pessoas que opinaram.
O que acontece? Tem pessoas aqui que não opinaram. Essas aqui a gente tem que tirar. Então, o nosso total aqui vai ser a soma desses aqui, ó. Então, 52% mais 15% mais 12%, tá? Então, aqui, ó, 52 e 15, 12, é 52 mais 27, é 79%. Esse aí é o nosso total. Tá legal? A questão pergunta a probabilidade da pessoa ter assinalado que ele é chato. Essa probabilidade aqui, então, vai ser o quê? Em um total que a gente está analisando de 79%, as que disseram que ele é chato são 12%. Então, seria 12% e 79%. Você pode fazer o 12 dividido por 79, tá? O 12 dividido por 79 vai dar mais ou menos 0,15. Então, gabarito letra D. Feita a questão 5, questão 6. Um casal, ambos com 30 anos de idade, pretende fazer um plano de previdência privada. A seguradora pesquisada, para definir o valor do recolhimento mensal, estima a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos, tornando por base dados da população que indicam que 20% dos homens e 30% das mulheres de hoje alcançarão a idade de 80 anos. Qual é essa probabilidade? Então, vamos lá. Os dois têm 30 anos, daqui 50 anos eles vão ter 80. Ok. Olha só. Quando a gente pensa aqui no homem, daqui a 50 anos, ou quando ele chegar em 80, a probabilidade dele estar vivo é 20%. Então, a probabilidade de ele estar vivo é 20%. E a probabilidade de ele estar morto é, portanto, 80%. Agora, quando a gente vai fazer o cálculo aí para mulher, a probabilidade dela estar viva daqui a 50 anos, ou seja, quando ela alcançar 80 anos, é 30%. Então, a probabilidade dela estar viva é 30%. E a probabilidade de ela estar morta daqui a 50 anos é 70%. Isso é meio mórbido, né? O que a questão pede é a probabilidade de pelo menos um deles estar vivo, ó. Estima a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos. Pelo menos um deles pode ser que seja o homem vivo e a mulher morta, ou a mulher viva e o homem morto, ou ambos vivos, né? Porque é pelo menos um deles. A questão não fala que um deles, é pelo menos um deles. Então, vou fazer o seguinte, para você entender onde que eu quero chegar, eu vou separar aqui, ó, homem, mulher. A gente tem quais possibilidades aí? Pode estar ele vivo e ela viva, ou ele vivo e ela morta, ou ele morto e ela viva, ou ele morto e ela morta. É o nosso total, certo? O que a questão pede pra gente é a soma desses três aqui, ó. Que pelo menos um deles esteja vivo. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular essa probabilidade aqui e subtrair do total, certo? Então vamos lá. Qual que é a probabilidade dele estar morto? 80%, 0,8. Vezes a probabilidade dela estar morta, 70%, 0,7. Isso aqui é 0,56. Eu multipliquei porque são eventos independentes, tá? Então a probabilidade de estarem ambos mortos é 0,56, que é igual a 56%. Então o que a gente faz? 100% menos 56%. Isso aqui dá 44%.
Todo o resto aqui soma 44%. Tá legal? Aí, gabarito letra B. Questão 7. Um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é 25%. Para um determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima em 30% a probabilidade de ocorrência de chuva nessa região. Qual é a probabilidade de se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Então vamos pensar o seguinte, pode acontecer duas coisas, pode chover ou pode não chover, né? Então a partir de um ponto inicial ali, deixa eu pegar o preto de novo aqui. Pode acontecer duas coisas, ó. Ou chove ou não chove. E a partir daqui ainda pode acontecer o seguinte, pode acontecer de chover e, ó, já vou fazer aqui os segmentos de reta, tá legal. Pode acontecer de chover e ele atrasar, então chove e atrasa, ou chove e não atrasa. Também pode acontecer o seguinte, de não chover e o nosso amiguinho atrasar, né? Não chove e atrasa, ou não chove e não atrasa. Não chove e não atrasa. Tá. Vou começar pensando aqui na probabilidade de chuva. De acordo com o nosso enunciado, a probabilidade de chover é 30%. Então, 30% já vou escrever na forma decimal. Essa probabilidade aqui é 0,3, então a probabilidade de não chover é 70%, 0,7. Tá? Bom, quando chove, a probabilidade do nosso amigo se atrasar é 50%. Então, quando chove, ele tem aqui 50% de probabilidade de atrasar e 50% de probabilidade de não atrasar. Agora, caso não chova, a probabilidade de atraso é 25%. Então, se não chove, a probabilidade de atrasar é 0,25, que é 25%, e a probabilidade de não atrasar é 75%, 0,75. Ok, temos a nossa árvore de probabilidades toda aberta aí. A gente quer saber qual que é a probabilidade dele se atrasar. Então pode acontecer, ó, de chover e ele atrasar. Isso aqui vai ser 0,3 vezes 0,5, que é 0,15, né? Porque, claro, se é 30% de chover e metade disso atrasa, metade não atrasa, então é 30% que ele atrasa. Desculpa, 15% que ele atrasa, né? E também pode acontecer de não chover e o nosso amiguinho atrasar mesmo assim. Então, isso aqui vai ser 0,7 vezes 0,25. E 0,7 vezes 0,25 dá 0, deixa eu abrir aqui para nós, 0,175. O que a gente faz com esses dois valores? A gente soma eles. Então, vou voltar para cá, ó. 0,15 mais 0,175. Lembrando que na hora de somar o número decimal é vírgula embaixo de vírgula. Esse aqui tinha uma casa vazia, era 0. Aqui, ó, 0 mais 5, 5 e 7, 12. Vai 1, 3. 0,325, gabarito letra C. Questão 8, a derradeira. Numa sala existem duas caixas com bolas amarelas e verdes. Na caixa 1 há 3 bolas amarelas e 7 bolas verdes. Então eu já vou anotar aqui, ó. Então quer dizer que na caixa a gente tem 3 amarelas e 7 verdes. Então o nosso total aqui é 10. E a gente já tem que ir pensando nisso.
Na caixa 2, há 5 amarelas e 5 verdes. Então, na caixa 2, a gente tem o quê? 5 amarelas e 5 verdes. O nosso total aqui é 10 também. De forma aleatória, uma bola é extraída da caixa 1, sem que se saiba sua cor, e é colocada na caixa 2. Após esse procedimento, a probabilidade de extrair uma bola amarela da caixa 2. Eita, Lelê, a gente vai tirar uma dessas aqui e colocar na outra caixa. A gente quer saber a probabilidade de tirar uma amarela daqui. Tem duas coisas que podem acontecer nessa situação. Aqui, ó. Primeiro, pode acontecer da gente tirar uma amarela na caixa 1. Tirar amarelo na caixa 1. Então tá, qual que é? Vou chamar isso aqui de probabilidade 1. Qual que é a probabilidade de eu tirar uma bola amarela aqui na caixa 1? É 3 em 10, certo? E essa bola amarela vai ser colocada lá na caixa 2. Então, quando eu colocar mais uma bola amarela, eu não vou ter 5 amarelas aqui, eu vou ter 6 amarelas. Então, são 6 amarelas e agora em um total de 11. Ó, retomando. Essa probabilidade 1, e a gente tem que lembrar que o procedimento é retirar uma bola da caixa 1 e colocar na caixa 2, depois pegar uma bola na caixa 2 e observar se é amarela ou não. Se na caixa 1 eu peguei uma amarela, essa probabilidade era 3 em 10. Aí aqui na caixa 2, se eu coloquei uma bola amarela, eu passei a ter 6 amarelas em um total de 11, porque eu acrescentei mais uma aqui, certo? Então, essa probabilidade 1, eu não vou simplificar. 3 vezes 6 é 18 e 10 vezes 11, 110. Agora, a minha segunda conta, você já deve estar imaginando o que que é. É se eu tirar uma bola azul. Que mané azul? Se eu tirar uma bola verde na caixa 1. Isso aqui que eu vou chamar de P2. Bom, qual que é quando eu olho lá para o que eu tenho na caixa 1, qual que é a probabilidade de eu tirar uma bola verde? É 7 em 10. Então, 7 em 10 vezes... Aí agora eu quero saber a probabilidade de tirar uma amarela na 2. Eu vou ter 5 bolas amarelas em um total de 11. Porque agora que eu coloquei uma bola verde aqui, eu vou ter 11, certo? Olha que bom que eu não simplifiquei ali. Agora eu vou ter denominadores iguais. 7 vezes 5, 35. E 10 vezes 11, 110. Bom, a probabilidade aqui final, o que eu vou fazer? Eu vou ter aquela probabilidade 1 mais aquela probabilidade 2. Portanto, 18, 110 avos, mais 35, 110 avos. Então, isso aí, ó, adição de frações com denominadores iguais. A gente mantém o denominador e soma os numeradores. 18 somado com 35 dá 53. 53, 110 avos, está aqui para a gente, gabarito letra C.